Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a resposta do amor de Deus para você. Ministério Pastor Sandro Diniz. Com o seu amigo, Pastor Sandro Diniz. E a palavra de Deus para a sua vida. O tema de hoje tem por título, anote, a fé constrói tudo. É a palavra que Deus tem hoje como alimento para as nossas vidas. A fé constrói tudo. Um bom relacionamento com Deus. A fé agrada a Deus. Tanto é que no capítulo 11 de Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então veja que quando eu tenho fé em Deus, eu agrado a esse Senhor. E muito. A fé traz milagres. É a fé que toca a Deus. Não são os objetos, é a tua fé no Senhor que toca a Deus. Porque Deus é Espírito. E por Ele ser Espírito, Ele é tocado pela fé. Pela minha crença nele. Em o nome de Jesus. É a fé que você tem em Deus que vai realizar o seu sonho. O seu maior desejo. É a sua fé no Senhor que vai realizar isso. Que vai te dar uma vida mais tranquila. É a fé nele. Mas só que a fé em Deus não pode ser uma coisa parada em sua vida. Não pode ser uma coisa de boca. Ah, eu tenho fé em Deus. Não pode ser assim. Ah, eu creio em Deus. Para mim Deus existe, fulano. Mas não vive uma busca. Você tem que almejar mais a palavra de Deus para a sua vida. Palavra que eu digo, a palavra da graça. Porque tem muita gente pregando aí um evangelho que não é evangelho, mas que tem trazido perturbação para a cabeça de muita gente. Como diz o livro de Gálatas, capítulo 1, verso 6. Ministérios que só fala de diabo, inferno, inferno, diabo. Isso não traz paz para ninguém. Só perturbação. Você tem que almejar o evangelho da graça de Deus, que nos ensina que Deus é o chefe do mundo, e que não existe uma outra força além da dele. A dele é a única. Ele é bem claro em toda a Bíblia. Só existe eu somente. Não existe um outro Deus além de mim. Amém. Não há. Glória a Deus. A fé bem praticada, isso é muito importante ser dito, diminui as nossas tristezas. Você já se deu conta que quando você congrega mais, a alegria aumenta em você, a paz, o sossego? Porque a fé está sendo praticada. Quando a gente pratica a fé, essa fé vai diminuindo a tristeza, os nossos medos, e vai nos curando no nosso emocional. Daquela dor no coração que às vezes a vida traz, e você sabe muito bem do que eu estou falando, porque às vezes a vida traz um peso, uma dor para o nosso coração, um mal-estar, tristeza, a vida traz. Tem dia que você acorda, ninguém precisou falar nada contigo, você já acorda triste. Ah, Senhor, eu estou sentindo uma tristeza no meu coração, uma agonia, uma sensação ruim. Isso é carne, é a vida humana. Por isso que é muito importante a gente se alimentar o máximo, o mais que você puder, para que essas coisas não aconteçam. E se vier a acontecer, logo se dissipe, que logo você tenha ânimo para cancelar. Eu não recebo essa tristeza em nome de Jesus, porque eu sou um filho amado do Senhor. E mais que vencedor, há anjos ministrando, vai dar tudo certo.
eu não recebo esse pensamento ruim no meu coração, na minha cabeça. Está anulado, em nome de Jesus. Vai dar tudo certo, eu vou chegar lá, eu vou entrar naquela sala e eu vou apresentar os documentos e eles vão liberar o que é meu e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Não vai ficar nada retido. O que é meu em nome de Jesus. O que é meu. E eu recebo os anjos do Senhor adiante disso aí. Como diz a palavra diz que os anjos do Senhor nos cercam por trás e por diante. E eu recebo essa ministração em tua vida, em nome de Jesus. Você tem que passar a crer mais naquilo que o teu Senhor fala na Bíblia. Há anjos para te servir. Você não está vendo, mas isso aqui está cheio de anjos. E você precisa conversar com Deus. Senhor, coloca os teus anjos para me servir nesse momento. Porque eu já fui para lá, já fui para cá. Só o Senhor agora. Através dos teus anjos. A minha parte já está feita, Pai. Me ajude em nome de Jesus. Então, a fé, ela traz cura para o nosso emocional abalado e para a dor física também. Quando a enfermidade acontecer, declare, Senhor, tira essa dor do meu corpo. Tem pessoas que a enfermidade acontece e ela não pratica a fé. Ela corre logo para a caixinha de sapato que está cheia de remédio. Ou para a farmácia mais próxima. Ô fulano, eu estou sentindo isso e aquilo. O que é bom aí? A pessoa não recorre à fé. Em primeiro lugar, nós aqui não pregamos contra a medicina. Mas a fé é muito importante no tratamento da enfermidade. Seja qual for a enfermidade, a fé é muito importante nesses momentos. Outra coisa, já que estamos falando que a fé constrói tudo, não deixe para viver a fé o que aqui nós pregamos para você, só quando as coisas estiverem acontecendo, não. Noé, diz a Bíblia, que ele não esperou o dilúvio chegar, a situação acontecer, para preparar a arca, não. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre isso. Ele não esperou a situação chegar, para depois aparelhar a arca. Ele se preparou antes. Ele se preparou antes porque ele era um homem temente a Deus. Assim diz Hebreus 11, 7. Noé andava com Deus. Ele dava ouvido ao que Deus falava. O homem temente a Deus é aquele que está aos pés da palavra de Deus. É aquele que ama buscar ao Senhor em primeiro lugar. Diga em primeiro lugar. Porque ele sabe que não existe salvação fora de Deus. Tem pessoas que só resolvem se aproximar das coisas de Deus quando tudo está acontecendo. Ai, agora eu preciso do socorro de Deus. Fulano, ora por mim. Pede para o pastor também orar por mim. Olha, todo mundo orando por mim, hein? Todo mundo pedindo a Deus por mim, porque eu estou numa enrascada tremenda. Estou num momento muito difícil. Nós temos que pegar o exemplo de Noé e transferir para a nossa vida, para os nossos dias. Um homem temente a Deus. Deus falava e ele ouvia. Uma fé praticada, uma fé bem vivida, traz a orientação de Deus. Traz livramento. Noé recebeu todo o aviso, toda a indicação, toda a preparação para a sua vida. Quando você pratica a fé, vive uma fé bem vivida, você recebe toda a indicação de Deus para ter uma vida mais tranquila. Você recebe toda a indicação de Deus para ter livramento, de fazer um péssimo negócio. Deus conversa contigo, meu filho, não fecha negócio aí não, porque vai dar prejuízo para você. Aí você, obrigado, Senhor. Você sente a voz de Deus dentro de você. Dá um tempo. Não assina nada agora não. E você, depois de um dia, ou de alguns minutos, ou de algumas horas, você ainda bem. Se eu tivesse fechado o negócio, eu tinha entrado num prejuízo. E talvez você já entrou em muitos prejuízos por falta de almejar, de buscar mais a palavra de Deus para a sua vida. Noé recebeu todo o aviso de Deus. Olha, prepara agora uma arca, meu filho.
Porque vai vir um dilúvio aí, e eu quero salvar você e a sua família. E por ele ser um homem temente a Deus, preparou a arca antes da situação acontecer. Tá certo, meu Senhor. Eu não vou esperar acontecer, porque não vai dar tempo para fazer. Ele obedeceu. Então, quando o pastor ministra a palavra, se lance. Já coloque em prática. Não espere as coisas acontecer para depois viver. Ah, agora eu vou viver. Bem que o pastor falou. Então agora, né, eu vou fazer o que ele mandou. Faz antes. Coloca todo o ensinamento de hoje em prática. Porque a fé constrói tudo. Veja o conselho do Senhor Jesus acerca de tudo isso que eu estou falando. Lucas, capítulo 6, verso 46. Vamos lá. Lucas, capítulo 6, a partir do verso 46. Começa assim. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Pense, reflita nas muitas mensagens que você já tem recebido aqui. Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Pastor, quem é essa pessoa que Jesus vai começar a falar aqui, que ouve e pratica? É aquela pessoa que o Senhor manda fazer algo, doutrina essa pessoa, ensina essa pessoa, e ela vive a vida de acordo com o ensinamento dele. Então essa pessoa está construindo a sua vida sobre a rocha. Que é justamente o que diz o verso 48. É semelhante a um homem que, edificando a sua casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, os problemas, as dificuldades, seja lá o que for, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar por ter sido bem construída. É aquele coração obediente, temente a Deus, atento ao que Ele fala. Não, Deus falou, eu já vou aplicar na minha vida, de acordo com como Ele ensinou. Eu não vou deixar para depois. Veja agora o verso 49. Mas o que ouve e não pratica, olha só, existem aquelas pessoas que até ouve, tem a Bíblia, lê a Bíblia, vai até na igreja. Ah, hoje eu vou lá, hein? Vou lá, estou com vontade de ir lá hoje. Vou lá. Mas que não pratica. Tem muita gente que ouve a palavra de Deus, mas no seu viver, ela não vive a fé. Ela não pratica nada daquilo. Aqui diz que nada vai ser construído nessa vida. Porque vidas assim, desaba, diz o Senhor. Se essas vidas desabam, nada pode ser construído. Olha o que diz aqui. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, e, arrojando-se o rio contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Essa casa representa a vida, o ser humano, e esse rio, e essas águas, as dificuldades que afogam essa pessoa, que destrói essa pessoa, que abala a vida dessa pessoa, coloca ela enferma, em depressão, coloca ela na cama, etc, etc. Porque a vida traz coisas que pesa, que angustia. E se a pessoa não está edificado na rocha, desaba. Você conhece muita gente que não tem força nem de se levantar da cama mais. E não tem força de vir para a igreja. Ouve, já ouviu, já leu a Bíblia, mas por nunca ter praticado, a carne tomou de conta. O desânimo tomou conta. E você olha assim, mas fulano, como é que pode? Você está desse jeito. Você nem se levantou para tomar banho.
Você nem comeu ainda. Nada se constrói na vida de uma pessoa assim, que não pratica a fé, que não dá ouvido àquilo que a gente prega, como inicialmente Jesus falou. Porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando. Senhor, eu te amo, Deus é maravilhoso, hein? Mas na prática mesmo, no proceder a gente não vê nada. Nada! Por isso está sofrendo. Você que está aqui, saiba, entenda. Você tem que transformar a sua conduta. Você precisa transformar a sua conduta. Eu preciso praticar melhor a minha fé. Porque se eu não praticar melhor a minha fé, a minha vida não vai sair do zero. A minha vida vai estar sempre assim. Eu conquisto uma coisa hoje, perco amanhã. Eu recebo um dinheiro hoje e amanhã já não tem mais nada. Ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde, ganha e perde. Isso é tudo na vida. É família, casa, casamento, é paz. Uma hora está tudo em paz em casa, depois está um inferno. Só falta um pegar a faca e matar o outro. Cada mensagem, ela traz o seu progresso. Ela traz o seu crescimento. Mas ela tem que ser vivida. Você não pode pensar, que ministração linda, e depois esquecer. Nossa, pastor Heraldo, que pregação maravilhosa o senhor deu hoje, e depois esquecer. Nossa, pastor Sandro, mas que palavra, hein? Mas que palavra, parece que o senhor estava na minha casa, parece que o senhor ouviu tudo, parece que o senhor estava sabendo de tudo, mas que mensagem, homem de Deus, o senhor está sendo muito usado pelo Espírito Santo. E depois esquece. Não há vivência. Nem pega o CD depois na livraria. Mas falou, nossa, que mensagem. E amanhã ou depois não tem nem interesse de pegar o CD para ouvir novamente e renovar esse entendimento na sua cabeça, no seu coração. Tem um monte de pregação na livraria ali. Mensagens essas que você deu glória a Deus, você agradeceu a Deus pela minha vida e que está lá esperando por você. E que você achou linda, maravilhosa. Que palavra, hein? A fé constrói tudo, mas você precisa viver ela um pouco mais. E está lá esperando por você. E não é por falta de aparelho em casa não, para tocar CD não, porque você tem. Falta de interesse mesmo. E mais, dentre tudo que estamos aprendendo nesse tema de hoje, não podemos, pelo excesso de lutas, perder a força em Deus. Guarde bem isso no seu coração. Não podemos perder a força em Deus por causa do excesso de situações que às vezes nos sobrevêm. Abra a sua Bíblia no Salmo 55, a partir do verso 1, para que você entenda melhor isso. Vejamos um exemplo na Bíblia de alguém que queria entrar em desespero, mas que Deus deu a palavra para que essa pessoa tivesse força. Salmo 55, verso 1. Vejamos aqui uma situação na vida de Davi que ilustra que não devemos perder a força em Deus pelo excesso de lutas. E assim diz o Salmo 55, a partir do verso 1. Dai ouvidos, ó Deus, à minha oração. Não te escondas da minha súplica. Atende-me e me responde-me. Sinto-me perplexo em minha queixa e ando perturbado por causa do clamor do inimigo e da opressão do ímpio, pois sobre mim lançam calamidade e furiosamente me hostilizam. Estremece-me no peito, o coração. Terrores de morte me salteiam. Temor e tremor me sobrevêm. E o horror se apodera de mim. Então disse eu, quem me dera asas como de pomba, voaria e acharia repouso. Eis que fugiria para longe
e ficaria no deserto. Quantas vezes, diante das dificuldades, das perseguições, das ansiedades, queremos fazer como o salmista, arrumar asas para voarmos para longe, sumir, desaparecer, porque é tanta coisa. Sabe de uma coisa? Eu não te suporto, fulano, cuida de tudo, cuida dos teus filhos, que eu não quero mais saber de nada, eu vou até pedir as contas no emprego, eu vou desaparecer. Às vezes, o excesso de luta é grande. Em quê? A pessoa pede para fugir. Deus, eu queria estar longe agora. Eu não queria nem ter conhecido fulano, nem o Beltrano. Eu nem queria estar aqui. Eu nem queria estar aqui, meu Senhor. Porém, o nosso Deus nessa manhã usa a minha vida para te dizer: não perca a sua força em Deus pelo excesso das lutas. Veja que o próprio Salmo 55 nos ensina, ao mesmo tempo que nos traz essa situação, ele nos ensina que ele, Deus, cuidará de nós. Veja o que diz o verso 22 do mesmo capítulo. Pastor, aconteceu algo comigo semelhante às palavras do salmista aqui, igualzinho. Pedi para sumir hoje. Inclusive, se tiver um foguete aí, pastor, me coloca dentro que eu já pego já um negócio aí. Depois dessa palavra, não. Depois dessa palavra, eu te declaro reinando em vida, porque Deus vai tornar nova todas as coisas em tua vida, em nome de Jesus. Nova todas as coisas. Creia. Verso 22 do capítulo 55 do Salmo de Davi. Confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Se entregarmos a Deus todos os nossos problemas, se nele tivermos fé, Ele vai te dar solução. O que não pode é você perder a força em Deus. É como se Deus estivesse dizendo exatamente para Davi o que eu falei no início: não perca a sua força em mim. Diga para esse irmão que está perto de você: não perca a sua força no Senhor. Não perca a sua força no Senhor. Não perca a sua força no Senhor. Amém? Amém. Eu estava quase, pastor, mas olha, eu estava até para conversar com o senhor que eu ia dar um tempo. Ia dar um tempo. Que dá tempo? Que mané dá tempo? E tempo? Para piorar? Olha, se servindo a Deus já passamos por tantas coisas, pior é sem a palavra. Nós temos que crer em Deus, amém? Amém. E viver a experiência daquilo que a gente fala. Porque tem muita gente que diz crer em Deus, mas que não vive a experiência daquilo que fala. Isso é na enfermidade, a dor vem, as coisas acontecem no corpo e a pessoa não declara, não fala nada, não chama a existência a cura. Tem que declarar. Só fala que está doendo. Ah, está doendo. Ah, já está acontecendo isso. Ah, eu acho que já vai acontecer aquilo. Ah, meu coração está palpitando muito. Talvez vai parar. E tem outros que, para piorar, no momento da enfermidade, diz assim: essa é a cruz que eu tenho para carregar. Essa é a cruz que eu tenho para carregar. Essa insuficiência, essa falta disso e daquilo. Essa diabetes é a cruz que eu tenho que carregar. Existem palavras que você precisa tirar da sua vida, meu amado. Você que me ouve também, ô seu diabetes. Porque é o que você diz, né, o tempo todo, né? Eu gostaria de te chamar de outro nome. Muda as palavras em tua vida, em um nome de Jesus. Todo mundo tem uma cruz para carregar. Essa é a minha. É a insuficiência disso e daquilo no meu sangue. É a minha cruz. Que cruz? Declara a vida de Jesus. A saúde do Senhor no teu corpo, amado. Chama a existência, a vida do Deus Todo-Poderoso, afastando, tirando a dor que você está sentindo. É preciso, o povo de Deus, você que me ouve nesse momento, é preciso os filhos de Deus,
usar os valores divinos, os valores sagrados. Isso aqui, ó, a palavra de Deus. Jesus falou, se você tem fé, por menor que seja, já é poder de Deus. Diga, poder de Deus. Para tirar uma situação ruim da sua vida. Amém? Vamos usar os valores sagrados, a fé, porque a fé faz diferença no tratamento de qualquer doença e de qualquer outra situação. Não deixe de clamar, de bater na porta da cura. Não deixe de fazer o seu pedido de cura, de declarar o seu livramento, a paz dentro da sua casa, porque talvez há muita desunião. Pastor, não há união no meu casamento. A gente não consegue se entender na conversa. Falta união, pastor. Então não pare de bater na porta pela união. Você tem que ter fé em Deus e também em você. Que o teu milagre vai acontecer e que você é mais que vencedor. Diga, eu sou um filho de Deus e fiel à palavra de Deus. Diga, a palavra de Deus é poder. Abra sua Bíblia no Evangelho, em Romanos, nesse momento, capítulo 1, verso 16. Romanos é o livro, o capítulo é o de número 1, a partir do verso 16. E assim começa o verso 16. Pois não me envergonho do Evangelho, vírgula, grife, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus, também do grego. Então, quando você crê em Deus, quando você tem fé em Deus, o Evangelho se transforma no poder de Deus e traz cura, prosperidade, livramento e transformação para todas as áreas da tua vida. O Evangelho é poder de Deus. Está aqui, ó. A graça que você recebe aqui é poder de Deus. Que quando você crê nesse Deus, o Evangelho se converte em poder e começa a trazer existência às coisas para você. Você tem que confessar isso no seu dia a dia. O Evangelho da graça é poder de Deus. Eu recebo isso e aquilo acontecendo. É poder de Deus. Eu vou lhe dizer uma coisa. Nós podemos ser fracos, às vezes falhos, porque somos de carne e osso, mas não podemos ser medrosos. Você tem que acreditar que Deus está no controle e que Deus está dentro de você e que a palavra dele é poderosa. Que é poder de Deus. Segundo a carne, a gente tem muita coisa que precisa mudar. Mas uma coisa não pode deixar de acontecer na sua vida, que é você crer nisso aqui que eu estou pregando hoje para você. Que o Evangelho é poder de Deus. Que coisa linda, Senhor. É a gente receber um verso como esse. Amém? Você tem que acreditar nisso. Diante do seu momento, não se enterre antes da hora. Nessa luta aí, não se enterre antes da hora. Não comece a morrer antes do tempo. Não desfaleça na fé com as coisas quando vem. Tem gente que se enterra logo, desfalece logo. Que é isso? Bom ânimo, pedra viva, mais que vencedor, carta de Cristo, luz do mundo, sal da terra. Você é propriedade exclusiva de Deus. E o Evangelho é poder de Deus. Deus vai trazer luz para isso aí. Eu recebo Deus trazendo luz para essa situação. Eu recebo Deus trazendo luz para o meu casamento, para o meu trabalho, para dentro de casa, para essa falta de união. Eu recebo Deus trazendo luz, porque o Evangelho é poder de Deus. Abrem Salmos 97, a partir do verso 11. Salmo 97,
Verso 11. A luz difunde-se para o justo, e alegria para os retos de coração. Alegrai-vos no Senhor, ó justos, e dai louvores ao seu santo nome. Amém, igreja? Quem é obediente, humilde, que reconhece que precisa de Deus e do seu conselho, esse por Deus é atendido. Ele traz luz para aquela situação, para o caminho dessa pessoa. Você não pode ser uma mulher de Deus frustrada. Você não pode ser um homem de Deus frustrado. Você tem que confiar em Deus. Considere que Deus é poderoso. Amém? Não fique como muitos por aí. Ele tem que mostrar que Ele é Deus. Ele tem que mostrar que Ele existe. Ele existe. Senão você não estaria vivo. Porque lá em Atos diz que Ele dá vida, respiração e tudo mais. Se você está vivo, isso é sinal. Isso é certeza que Deus existe. Então temos que acreditar, amém? No poder dEle. Não deixe de buscar a palavra. Não deixe de confessar a existência das coisas para a sua vida. Não se entregue a nenhuma palavra ruim. Não se entregue a nenhuma palavra de morte, a nenhuma palavra de derrota. Que você não desista. Prossiga. Diga, eu vou prosseguir. Prosseguir, meu amado. Crendo, o meu Deus vai trazer luz para essa situação. Em o nome do Senhor Jesus. Luz! Luz! Está escrito aqui. Eu recebo você nesse novo ano com essa fé. Deus vai trazer luz para essa situação. Amém? E fique de pé. E vamos orar em nome de Jesus. Não falte quarta-feira. Se esforce para congregar o máximo que você puder. Quarta-feira, às 7 horas da noite, temos reunião aqui. Venha à igreja. Se alimente mais de Deus. Se você gostou dessa ministração, mais Deus tem para te dar quarta-feira, às 7 horas da noite. Amém? Feche seus olhos e vamos falar com Deus.
Senhor, me dá força. Você sendo bem-sucedido, bem-aventurado, por onde quer que andares. Receba a anjos ministrando. E o teu Deus está providenciando luz para essa situação. Louve a Ele com suas palmas. Já receba o milagre acontecendo em sua vida, em o nome de Jesus. E é isso aí. Que você tenha a melhor semana da sua vida e uma grande e poderosa ministração de anjos. E eu já recebo luz nessa situação aí, em o nome de Jesus. Tchau a todos e até a próxima reunião. Venha conhecer a Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus. O nosso endereço está situado na Avenida dos Autonomistas, 2247, ao lado da Ponte Metálica, no centro de Osasco. Anote os horários de nossas reuniões: às quartas-feiras às 19 horas e aos domingos às 9 horas da manhã. Igreja Vida Cristã em Cristo Jesus, a Igreja das Verdades que Libertam. Ministério Pastor Sandro Diniz. Anote este e-mail: sandro.diniz@itelefonica.com.br. Mande sua mensagem: sandro.diniz@itelefonica.com.br.